Mexer com blocos de montar como esses aqui é um trabalho que exige muita paciência e concentração. É uma espécie de quebra-cabeças em 3D. Agora eu tô tentando montar um robô e olha, não é tão simples quanto parece não. Só que fazendo meu boneco, eu percebi uma coisa. Dependendo do material, fica cada vez mais complicado. Agora imagina as peças que a gente não consegue pegar, muito menos ver. Rapaz, isso pra mim parece impossível. Como seria esse processo? Trabalhar com o que não se vê? Já sei onde buscar respostas, no Nano Universo. O futuro começa. Nos próximos anos, um novo tipo de ciência transformará nossas vidas para sempre, combatendo doenças, gerando energia limpa, melhorando a administração de alimentos, purificando a água, criando novos materiais de construção e muito mais. Estamos falando de nanotecnologia, uma nova área da ciência e da engenharia que tem como foco fabricar e estudar elementos extremamente pequenos. As nanotecnologias utilizam aparelhos e materiais que medem menos de 100 nanômetros. O que equivale aproximadamente ao tamanho de um vírus. Mas como se faz para trabalhar com uma escala tão pequena? Como se faz para criar um tipo de tecnologia 1 bilhão de vezes menor que 1 metro? Os nanocientistas e nanoengenheiros estudam e desenvolvem objetos e materiais que medem menos de 100 nanômetros. Elementos pequenos demais para serem vistos. Algumas nanotecnologias e nanomateriais podem ser construídos a partir de átomos individuais. Para trabalhar com uma escala tão pequena, os pesquisadores desenvolvem novas formas de pesquisar e fabricar tecnologias minúsculas. Porém, antes de conhecer essas técnicas, devemos entender quais são os tipos de nanomateriais existentes. Quando os elementos são extremamente pequenos, eles podem se comportar de maneira diferenciada e surpreendente. A nanotecnologia aproveita essas qualidades especiais da nanoescala para criar novos materiais e novas tecnologias. Os nanomateriais podem ser basicamente de 3 tipos: nanopartículas, nanotubos e nanocamadas. Tão finas que chegam a ser 100 mil vezes mais finas do que uma folha de papel comum. Para entendermos melhor, utilizaremos o material em escala normal e o transformaremos nos 3 tipos básicos de nanomateriais. Se tivermos um material sólido ou tridimensional e o reduzirmos em uma de suas dimensões a uma escala nanométrica, obteremos um material plano com espessura nanométrica. Isso é, um material bidimensional do qual 2 de suas dimensões são grandes e uma dela mede entre 1 e 100 nanômetros. Essas camadas muito finas, ou melhor, essas nanocamadas, são utilizadas atualmente na eletrônica para fabricar painéis solares e certos tipos de implantes médicos. Se pegarmos uma dessas nanocamadas e reduzirmos outra de suas dimensões em uma escala nanométrica, obteremos um material em forma de vareta ou arame, com apenas uma dimensão grande e 2 dimensões entre 1 e 100 nanômetros. Estes são conhecidos como nanotubos ou nanofios. São 10 mil vezes mais finos que o fio de cabelo humano e possuem muitas utilidades, desde a eletrônica até a construção, porque possuem surpreendentes propriedades elétricas e são 10 vezes mais leves e 100 vezes mais resistentes que o aço. Finalmente, se pegarmos um nanofio e reduzirmos a dimensão grande a uma escala nanométrica, obteremos um material em forma de partícula com tamanho nanométrico e com suas dimensões medindo entre 1 e 100 nanômetros. As nanopartículas possuem um imenso potencial. Hoje em dia são utilizadas na medicina, na eletrônica, na proteção ambiental, nos esportes e em higiene pessoal. Aqui na Venezuela, por exemplo, são desenvolvidas pesquisas com nanopartículas magnéticas para o tratamento contra o câncer.
As camadas, tubos, fios e partículas em escala nano representam uma autêntica revolução científica. Fazem parte do nosso presente e serão indispensáveis em um futuro próximo. Mas como podemos construir algo tão pequeno? Desde o seu surgimento, a nanotecnologia caracteriza-se por desenvolver-se através dos métodos gerais, tanto a nível experimental quanto teoricamente. Esses métodos configuram-se pela forma como se constroem as tecnologias nanométricas. São conhecidos atualmente como métodos ascendentes, ou seja, de baixo para cima, e métodos descendentes, isto é, de cima para baixo. É como ir do macro ao nano e ao contrário, do nano ao macro. Exatamente! As técnicas de cima para baixo começam com peças de material maior e vão removendo partes para criar uma estrutura menor. As técnicas de baixo para cima começam com peças pequenas que vão se encaixando para criar uma estrutura muito maior. Existem técnicas incríveis de fabricação nano de baixo para cima, como, por exemplo, a automontagem, que permite que coisas minúsculas se construam por si mesmas. A automontagem ocorre na natureza o tempo todo. Por exemplo, as moléculas de água que se juntam para formar estes flocos de neve e que caem 2 vezes ao ano em certas zonas do estado Mérida. Através das técnicas de cima para baixo, um cientista peruano conseguiu transformar pneus descartados em nanofiltros, capazes de absorver micro-organismos e substâncias tóxicas nos rios. Como transformar um pneu velho em um nanofiltro capaz de limpar um rio contaminado? Como conseguir que as moléculas se atraiam e se automontem formando grandes dimensões? Descobriremos a seguir em Nano-Universo. A nanotecnologia já faz parte do nosso cotidiano e será um fator-chave em um futuro próximo. Saúde, meio ambiente, novos materiais, energia limpa, uma imensa gama de avanços se desenvolve em uma escala 1 bilhão de vezes menor do que 1 metro. Mas como é possível fabricar tecnologia nesse tamanho tão pequeno? Para fabricar tecnologias tão pequenas, os cientistas criaram 2 métodos. Um método descendente, que vai de cima para baixo, e um método ascendente, que cria tecnologia na escala nano de baixo para cima. Os métodos de fabricação de baixo para cima começam com peças pequenas que vão se agrupando para formar uma estrutura maior. É muito difícil trabalhar com objetos tão pequenos como os átomos e as moléculas. E de fato era praticamente impossível, até que os microscópios de campo próximo fossem desenvolvidos. Essas novas ferramentas permitem não só a visualização, mas também a manipulação de objetos em escala nanométrica. Esses microscópios são tão potentes que com eles é possível observarmos átomos sobre uma superfície e até mesmo movê-los como desejarmos. Contar com ferramentas tão poderosas como os microscópios de campo próximo tem sido um grande avanço para a nanotecnologia, pois graças aos microscópios é possível manipular átomos e moléculas, e inclusive desenhar qualquer coisa. No entanto, de um ponto de vista prático, esse método não é muito viável. A construção desse emoticon de carinha feliz, feito com monóxido de carbono no INDEA, Instituto Madrilenho de Estudos Avançados em Nanociência, demandou mais de 3 horas para sua montagem, átomo por átomo, com um microscópio de campo próximo. Necessitou-se de 3 horas para fabricar algo 80.000 vezes mais fino do que a espessura de um cabelo humano. Seria preciso mais ou menos 74.000 anos para criar um dispositivo do tamanho de um grão de sal. É óbvio que atualmente a construção de dispositivos nanométricos é inviável através desse tipo de processo em escala industrial.
Por isso, houve a necessidade de buscar outras estratégias mais efetivas para criar nanotecnologia. Como podemos manipular as moléculas de tal maneira que elas se ordenem rapidamente e de forma prévia para criar um dispositivo em escala nano? Nada melhor que observarmos os mecanismos que possuem milhões de anos funcionando e evoluindo na natureza e que permitiram o desenvolvimento dos seres vivos. Qualquer organismo é um exemplo perfeito do método de baixo para cima, já que a partir de uma minúscula sequência genética e com o aproveitamento de recursos do meio ambiente, conseguiram criar sistemas muito complexos em sua estrutura e funcionamento. Pensemos, por exemplo, na forma como um óvulo fecundado começa um processo de automontagem até gerar a vida de um bebê. Pouco a pouco, as moléculas vão se organizando em estruturas cada vez mais complexas, até dar lugar à vida. A automontagem vem sendo feita por algumas moléculas desde bilhões de anos atrás. Inspirando-nos na natureza, podemos aproveitar esta tendência das moléculas de se auto-organizarem em escala nanométrica conforme padrões regulares para que nos permita criar uma tecnologia a partir de uma técnica de baixo para cima. Isso para que os átomos ou moléculas se reconheçam entre si, se auto-organizem e se automontem de maneira espontânea, formando estruturas nanométricas complexas. O uso de sistemas automontados é tão variado que pode ser utilizado tanto no desenho de músculos e ossos artificiais, quanto para a criação de interruptores moleculares que permitirá a construção de toda nova geração de computadores. Para construir de baixo para cima, existem métodos químicos gasosos e líquidos. Entre os líquidos, há o chamado Sol-Gel, que está entre os mais utilizados para a produção de nanomateriais na Venezuela e em grande parte do mundo. Fabricar nanomateriais através do método Sol-Gel é como preparar um prato seguindo uma detalhada receita de cozinha, com utensílios sofisticados e levando em consideração fatores como a temperatura e o tempo de cozimento. O método Sol-Gel envolve a automontagem de átomos através da formação de uma solução coloidal conhecida como Sol. Uma suspensão coloidal ocorre quando várias partículas muito pequenas estão suspensas de maneira estável em outra substância. Um exemplo de Sol-Gel natural é o sangue, que é composto de muitas partículas microscópicas, como os glóbulos vermelhos suspensos em um líquido. Através de diferentes processos, essa suspensão coloidal chamada Sol se transforma em um gel, como acontece, por exemplo, quando preparamos uma gelatina. No método Sol-Gel, é produzida uma automontagem de átomos, permitindo a fabricação de nanopartículas, superfícies e materiais com estruturas tridimensionais em escala nanométrica. Pesquisadores brasileiros desenvolveram nanopartículas magnéticas através do método Sol-Gel, utilizando a água de coco e aproveitaram todas as proteínas naturais presentes no líquido dessa fruta. Os métodos de fabricação que empregam precursores naturais como a água de coco fazem parte do que hoje se conhece como química verde. O uso de produtos químicos naturais reduz o uso de produtos químicos perigosos e seus impactos ambientais. Mas não somente montando átomos ou com o Sol-Gel pode-se fabricar nanotecnologia. Com o método descendente, pode-se transformar pneus velhos em nanofiltros para tratar rios contaminados. Pneus velhos para limpar rios contaminados? A nanotecnologia será protagonista em nosso futuro. Embora fabricar objetos e materiais 1 milhão de vezes menor do que 1 milímetro já seja uma realidade, isso acontece através da montagem de átomo por átomo como se fossem peças armáveis, ou através de métodos químicos que permitem que os átomos se automontem. Atualmente, à escala nano, fabricam-se nanopartículas, nanotubos e nanocamadas.
Na nanotecnologia, a construção de uma escala menor a uma escala maior é chamada de método ascendente. E quando se constrói do macro ao nano, chamamos de método descendente. O método descendente vai de cima para baixo. Também é conhecido como miniaturização. É como, por exemplo, quando um artesão faz uma escultura a partir de um grande pedaço de madeira. Neste caso, o escultor, pouco a pouco, depois de talhar, polir e modelar, acaba obtendo um objeto menor com a forma desejada. Para realizar estas esculturas em escala nano, são necessárias tecnologias de fabricação muito precisas. Temos que contar também com cinzéis robóticos cada vez menores. Estes são conhecidos como sistemas mecanizados ultra precisos. Também podem ser utilizados os métodos nanolitográficos, que são chamados assim em referência a um antigo mecanismo de impressão de litografia. A nanolitografia é a forma mais utilizada na fabricação de dispositivos, como os chips de computador. Para fabricá-los, utiliza-se um raio de luz ou um feixe de elétrons para remover de maneira progressiva e seletiva pequenos pedaços ou microestruturas do pedaço maior do material até obter um nanodispositivo desejado. Um problema com essa técnica de cima para baixo é que ela requer grande quantidade de matéria-prima e produz muitos resíduos, pois sobra mais matéria do que se utiliza. A manipulação de resíduos deve ser uma das prioridades de qualquer desenvolvimento tecnológico atual, pois o nosso planeta sofreu inúmeros danos devido ao tratamento inadequado dos resíduos. Tendo isso em mente, um criativo engenheiro peruano desenvolveu através de técnicas descendentes uma nanotecnologia capaz de limpar rios contaminados utilizando pneu descartado. Os pneus são realmente um problema para o meio ambiente, pois contaminam durante sua fabricação e utilização. Além disso, quando são descartados, demoram muitos anos no processo de degradação e, quando são queimados, liberam gases tóxicos altamente contaminantes. Consciente disso, o engenheiro peruano Oscar Perales, empenhado em buscar uma maneira de reciclar os pneus, teve a ideia de submetê-los a mecanismos de trituração, reduzindo-os a nanopartículas de borracha granulada, que, ao serem misturados a certos elementos químicos, podem prender os contaminantes da água. Este cientista peruano comprovou que as partículas de borracha permitem eliminar metais pesados como o cobre, o cádmio e o chumbo, que chegam aos rios e mares por meio de resíduos minerais e quando descartamos pilhas, baterias e componentes eletrônicos nos esgotos. Além disso, essa revolucionária nanotecnologia ecológica permite eliminar adequadamente solventes orgânicos que podem ser encontrados na água residual de postos de gasolina e lavanderias. Essas nanopartículas de borracha têm a capacidade de reter sob suas superfícies certos antibióticos que chegam à água juntamente com as fezes de humanos e animais. Sem dúvida alguma, esse é um exemplo de nanociência e nanotecnologia para um mundo melhor. Mas a Venezuela não fica para trás. Neste país, existem vários grupos de pesquisa que fabricam nanomateriais, principalmente com o objetivo de estudar suas propriedades físicas e químicas para aplicações em distintas áreas, como energia, meio ambiente e biomedicina. No Centro de Física do IVIC, a doutora Sara Bricenho trabalha na síntese de nanopartículas para aplicações biomédicas e ambientais, usando métodos de fabricação como a autocombustão e a decomposição térmica. O grupo de magnetismo da Universidade de Los Andes fabrica nanopartículas magnéticas e semicondutoras para aplicação biomédica, através dos métodos de sol-gel, coprecipitação, autocombustão e decomposição térmica. E no Instituto Zuliano de Investigações Tecnológicas, trabalha-se na criação de materiais nanoestruturados de carbono para o tratamento de águas contaminadas.
Na Universidade do Oriente, cientistas venezuelanos trabalham na fabricação de nanotubos de carbono para a purificação da água. Mas o melhor está por vir, pois centenas de jovens venezuelanos se tornam cientistas em nossas universidades, buscando contribuir com o desenvolvimento do país. As portas de uma revolução científica à escala nanométrica estão se abrindo na Venezuela e no mundo inteiro. Seja através dos métodos de cima para baixo ou de baixo para cima, o desenvolvimento da nanotecnologia deve estar em harmonia com o meio ambiente.